Há 130 anos, faleceu Dom Pedro II, o último imperador. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Neste domingo, 5, faz 130 anos que o imperador Dom Pedro II, que ficou conhecido por ter sido o governante que comandou o Brasil por mais tempo em toda a história, faleceu durante o seu exílio na Europa, no ano de 1891, tendo sucumbido à pneumonia, que surgiu após uma gripe. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira. Uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras. A figura, segundo o depoimento do historiador Bruno de Cerqueira, que faz parte do Instituto Dona Isabel I, para a Agência Brasil em 2011, é considerada central para a manutenção da unidade territorial brasileira de sua época, mas isso não impediu que fosse deixado de lado com o Brasil República. Dom Pedro foi banido do Brasil em 1889, assim como o resto da família imperial. Como banimento, o antigo imperador passou seus últimos anos na Europa, vivendo entre hospedagens modestas de países como França e Império Austro-Húngaro, até morrer a 0:35 do dia 5 de dezembro de 1891, apenas 3 dias depois de seu aniversário de 66 anos, no Hotel Beaufort, em território francês. A morte de Dom Pedro II se deu dias após um passeio de carruagem pelas margens do rio Sena durante uma noite fria, que acabou lhe rendendo um resfriado. Pouco tempo depois, o que aparentava ser apenas uma gripe evoluiria, e se tornaria uma pneumonia que piorou rapidamente e o levou até a sua morte. O historiador Bruno de Cerqueira ainda explicou que o papel do imperador como regente não foi importante apenas enquanto adulto, mas também durante a sua infância. Se não tivesse essa criança como centro do poder no Rio de Janeiro, não teria havido a continuidade do Brasil. O Brasil teria deixado de existir. Teriam sido criados diversos países aqui. Depois, em seu governo, foi ele que solidificou todas as instituições nacionais, disse ele em reportagem da Agência Brasil. Bruno de Cerqueira ainda se lembra dos eventos que se deram enquanto Dom Pedro II era imperador, cargo que ganhou ao ser coroado com 15 anos de idade em 1841, a instauração do parlamentarismo no Brasil durante o ano de 1847, a Guerra do Paraguai que se deu entre 1864 e 1870, e a abolição da escravatura em 1888. Em 1889, Dom Pedro saiu do poder com um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, marechal que instaurou a República no dia 15 de novembro. Com isso, passou o resto de sua vida banido do Brasil, com o banimento da família imperial sendo suspenso apenas em 1920, quase 30 anos após sua morte. Ele também explica que Dom Pedro II estava debilitado por conta de sua diabetes quando contraiu pneumonia em Paris, e não deixou de contar para a Agência Brasil como que a sociedade francesa e o governo brasileiro da época lidaram com sua morte. Ocorreu uma coisa extremamente interessante, porque a França deu honras de imperador. 120 mil pessoas assistiram ao funeral, mas a nossa república não permitiu que o embaixador do Brasil em Paris o assistisse, afirma. Os restos mortais do antigo imperador não veriam o Brasil até 1920, quando houve o fim do banimento da família imperial e eles foram levados para o mausoléu imperial, dentro da Catedral de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, onde se encontram sepultados.